Bruno. A graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Atos, capítulo 12, verso 1. Quem não tem Bíblia, diga amém. Amém. Vamos iniciar. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-no no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça às sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio a criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-ne e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vamos orar? Deus, te agradecemos por esta palavra maravilhosa. Palavra de bênção, palavra de salvação, de reconciliação, através dos atos dos apóstolos. Então, Senhor, venha se fazer presente esta noite. Abençoa o teu servo através da iluminação da tua palavra para com a vida dele. E que ele venha expor a palavra com satisfação para o teu povo, com integridade, pois a tua palavra ela cura, ela salva e ela liberta, e ela é pão para o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Puxa aqui, Bruno, por favor. Amém, amados. Eu não sei se vocês perceberam. Puxa aqui, Bruno, por favor. Amém, amados. Eu não sei se vocês perceberam, mas até eu mesmo estou achando estranho aqui muita luz encandeando aqui a tribuna, mas isso é necessário para a gente focalizar, ter uma transmissão melhor. Quem vai pregar, de fato, ter uma luminosidade melhor. E eu quero que a gente dê prioridade à parte central.
da tribuna, do púlpito, porque é a palavra, né? E é isso que a gente tem que realmente dar primazia nesse sentido, em todos os sentidos, amém? Até na expressividade da centralidade dentro do próprio culto, dentro da luminosidade, porque eu quero escurecer as laterais e dar ênfase à parte central, amém? Isso é só uma questão estética, mas por trás disso tem um sentido de primazia. Queridos, eu queria que nós estivéssemos deixando o texto aberto aqui em Atos 12. Deixa eu pegar aqui alguns escritos que eu cunhei aqui para a gente simplesmente ser norteado a minha fala. Mas eu queria que nós nos atêssemos ao texto em si, o texto que o nosso irmão Bruno já leu. E eu queria, assim, só a título de informação primária, ver que o texto, na verdade, fala muito na questão de prisão, de maltratar, de matar, de prender, de prendê-lo, de prisão, de sentinela, de que mais? De escolta, de soldado, não é isso? O texto por si só está, recheado dessas nomenclaturas, né? E se você observar, já não é uma coisa muito boa, né? Já está mostrando que o texto por si só, ele não é um texto favorável à igreja que estava vivendo aquele momento, aquele contexto, né? E para você se situar de forma muito mais abrangente, o livro de Atos, como vocês bem sabem, é escrito pelo médico Lucas, o evangelista Lucas. De fato, escreveu o livro, né? E essa narrativa em si, né, é uma narrativa de cunho histórico, como vocês bem sabem, mas eu queria me ater ao capítulo 12, que é justamente um apogeu de de uma perseguição ferrenha que tinha Herodes o Antipas, né? Antipas, juntamente com os clérigos, com o sinédrio judaico, tentando denegrir e banir de forma veemente, as lideranças da igreja de Jerusalém, que era o sustentáculo da caminhada da igreja cristã nos primórdios, né? E é justamente essa, de fato, as informações que eu queria passar para vocês de forma bem sucinta. Mas uma coisa que me chamou a atenção, entre outras verdades, é que o mesmo Deus que permitiu de forma tremenda, miraculosa, o resgate de Pedro daquela prisão, como a própria leitura por si só já fala, o mesmo Deus que permitiu o livramento de Pedro, permitiu a morte de Tiago pela espada. E aí eu começo encerrando essa minha fala introdutória, mas lançando uma interrogação: como entender os desígnios de Deus? O mesmo Deus que de um lado livra, o mesmo Deus que de um lado permite a morte. Dá para se entender, meu irmão? Dá para se entender muitas coisas da minha e da tua vida? Dá para se entender muitas das vezes os calcanhares de Aquiles que vêm sobre as nossas vidas? Dá para se entender a morte de alguém que de fato tem um compromisso com Deus? Dá para se entender a necessidade das mais calamitosas sobre a minha e a tua vida? E a gente, em dado momento, fazemos como Asaf, né? Olhamos para os oponentes do Evangelho e dizemos: Senhor, que negócio é esse? Mais folgado do que a gente, vivendo aí na regalia, e nós aqui nessa situação de dificuldade. Eu quero dizer que eu e você não foi chamado para entender os desígnios de Deus. Os grandes homens de Deus não entenderam os desígnios, simplesmente eles obedeceram os desígnios. Eu não tenho explicação para muitas coisas na minha e na tua vida. Fui visitar Júnior, né, mais como Amaro Júnior, recém-cirurgiado. O médico abre, depois fecha e não faz absolutamente nada. E é difícil eu acabo chegar para um rapaz daquele jovem, não é isso? Que outrora estava há menos de um ano caminhando, caminhoneiro, pai de duas adolescentes, e você vai dizer o que para essa pessoa? Não, Deus vai te curar, Deus vai fazer isso. Muitas vezes falta-nos palavra.
E uma das coisas piores que eu vejo na caminhada do cristão, eu diria duas: é o silêncio de Deus e aquilo que a gente poderia dizer a demora de Deus agir. E não vamos ser fariseus, Joninho, dizer que a gente não diz que Deus demora. Não, Deus chega na hora certa, no tempo dele, mas no meu eu digo que ele demora. E eu não tenho um sombra de dizer para ele, porque ele sabe que muitas vezes eu ansiosamente eu digo: Deus, cadê tu? Vai se acabar todo. Mas eu quero dizer que Deus está reinando. Seja você na prisão, seja você com livramento, sem livramento, seja você na cura ou não na cura, seja você na provisão e sem provisão, Deus é Deus. É isso que a igreja tem que compreender. Nós somos acostumados a crer em Deus só quando Ele faz, e quando faz de acordo com o nosso querer. Mas essa narrativa nos ensina muitas verdades, e verdades essa que nos mostra que muitas vezes Deus, quando quer, Ele faz, também quando Ele não quer, Ele não faz, e não nos dá satisfação, porque Ele é Senhor. Morte à espada para Tiago, escape miraculoso para Pedro. Talvez muitos daqui poderiam dizer: eu vou questionar porque Nalva é abençoado e Nailson não. Eu vou questionar porque Madinéia tem isso e Léo não tem. Não é merecimento, não é bondade dos que têm, não é desmérito daquele que... Não, simplesmente é o agir de Deus. Ele dá a quem quer, como quer, tira, bota, levanta, derruba. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E cabe simplesmente a gente dizer: Senhor, eu não sou, Tu és. Amém? Mas, meus amados, eu lendo esse texto, Deus falou muito ao meu coração, entre muitas verdades, mas teve uma principal que eu queria pensar com vocês, não é? E justamente tentar dissecar a grandiosidade que tem essa expressividade. E a primeira que eu queria destacar a vocês é que Deus, quando Ele quer frustrar os planos dos homens, Ele frustra. Quando Ele quer quebrar aquilo que os homens já designaram. Porque o verso 4, a parte B, acompanhe comigo, diz: a intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A intenção de Herodes era deixar a Páscoa passar, para fazer um espetáculo, exterminar o tentáculo, uma das colunas primárias da igreja, que era Pedro. Herodes já havia designado isso. Herodes já havia sentenciado, de fato, Pedro à morte. E quantas vezes nós já recebemos a sentença? E quantas vezes nós já entregamos os pontos? E quantas vezes nós dizemos: não, Senhor, já não tem o que se fazer, eu já posso dizer que eu já estou entregue. Mas eu quero dizer que o Deus o qual estamos adorando nessa noite, o Senhor dos Senhores, o Deus que eu digo a você que eu não entendo os seus desígnios, mas simplesmente quero obedecer, Ele deixa simplesmente nos dizer nessa noite que Ele de fato, Ele frustrou a intenção, o projeto de Herodes. A Bíblia diz que o homem traça os projetos, mas de Deus vem a última palavra. Cabe a Edmilson traçar, cabe a você traçar, cabe a mim traçar. Nós traçamos os projetos de 2020. Colocamos de janeiro a dezembro, irmã Nalva. Todo ali, olha, é a festa das senhoras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E passamos, como é que diz, o traço em cima e somamos. Eu disse: pode traçar, pode projetar. Os projetos, isso e aquilo, não sei o que, não era? Aí disse: espera aí, não vai ser muita coisa não. Um vírusinho. Não vai só parar a congregacional. Vai parar o mundo. Não dá para se entender os desígnios de Deus. E no início da pandemia, o que a gente dizia? Vai se acabar todo mundo, vai morrer. Não tem igreja, não tem, a economia vai quebrar, vai se acabar. Não é assim ou não? A perspectiva era essa. Aí Deus disse: pode fechar tudo. Feche-se as comportas dessa terra. Eu escancaro janela, portões no céu.
Meu amado, nosso Deus é um Deus tremendo. É um Deus que de fato se foge do meio do teu controle, mas o controle está em suas mãos. Ele frustrou os desígnios de Herodes o Antipas. Ele de fato mostrou para aquele petulante, para aquele rei totalitário, para aquele rei arrogante, que já tinha sentenciado a morte do servo Pedro. E muitos talvez já sentenciaram sua morte, talvez não literalmente, mas talvez você até pode tirar certidão de óbito. Já está podre, já está morto, já está enterrado, já está em decomposição. Senhor, tu chegaste tarde. Não é assim? Se tu quereres, verás a minha glória. Vida de crente é vida de perspectiva louca. Sabia disso? O crente vive numa perspectiva que não vai dar certo, eu creio. A porta está fechada, mas Deus pode abrir. Está fedendo, está se acabando tudo, está morto, está enterrado. Deus pode ressuscitar. Ele é tremendo. Já estava designado, mas ele quebrou as instâncias e mostrou a Herodes: tu traça, tu designa, mas sou eu que dou o ponto final. Chamo você a sonhar, chamo você a trabalhar, a guerrear, mas nunca esqueça, diga: Deus, não sou eu que escrevo a história, simplesmente eu faço parte da história, és tu que está escrevendo a minha história. E eu não digo nem o verbo escrevendo, eu digo, ele já escreveu. Deus não trabalha no escrever contínuo, no gerundiando. O agir de Deus é um agir eterno. Amém, amados? É um agir eterno. E outra verdade que eu queria primar nessa noite é que os oponentes da igreja têm suas armas, têm sua força, têm suas canetas, têm seus poderes bélicos, mas o povo de Deus tem os joelhos dobrados, clamando ao Senhor soberano. No palácio tinha a canetada, no palácio tinha as guardas, no palácio tinha toda a escolta, mas numa casa de uma mulher simples tinha um povo orando. Assim Pedro estava guardado na prisão. Diga: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Alguém pode estar preso, mas cadeias podem cair a partir de quando nós nos dispusermos a nos colocar de joelho, e Deus faz milagre. Não é a oração capaz de fazer milagre por si só, não é a fé capaz por si só de fazer milagre, mas Deus usa a oração e a fé para fazer milagre. E se existe uma coisa que eu digo que nós precisamos nos dias de hoje, é sermos uma igreja de oração, é eu ser um pastor de oração, é você ser um crente de oração, é em meio às lutas, é em meio às dificuldades, é em meio aos desafios, nós dizemos: não tenho o que fazer como Josafá, eu não sei o que fazer diante dessa grande multidão, eu não sei como reagir, mas dobre o seu joelho, se coloque diante do Senhor, se humilhe diante de Deus, e Deus fará um milagre. Agora, o milagre fará do jeito que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, do tempo que Ele quer, e se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus, porque Ele é Senhor. Mas aprove a Deus aqui usar a igreja de joelho para mostrar que o crente guerreia de fato com os joelhos dobrados. Amém? Vocês creem nisso? Vamos ser guerreiros de oração, vamos ser um povo de oração, vamos ser um povo dizendo: Senhor, é de joelho que de fato se cresce, é de joelho que se anda em Tua presença, é de joelho que a igreja cresce, é de joelho que o milagre acontece, é de joelho, não diante de Baal, não diante de Astarote, não diante de ídolos, mas diante do Deus soberano. Nosso joelho não se dobra a não ser diante dEle. Pode tocar a trombeta, pode tocar os pífanos, pode tocar toda espécie,
Mas a igreja não se dobra a não ser diante dele. Amém, meus amados? E aí a gente vê o verso 5, diz que Pedro estava guardado na prisão, a igreja estava continuamente intercedendo a Deus por parte dele. O verso de número 12, atente comigo, olha, diz: muitas pessoas estavam congregadas e orando. Tem crente hoje desigrejado que diz: eu sou a igreja, eu não preciso de igreja. Igreja não é uma pessoa, igreja são 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Crente tem que congregar, crente tem que viver em oração. Se você não quer congregacional, tem uma batista. Se não quer uma batista, tem uma assembleia. Se não quer assembleia, vai para uma pentecostal. Se não quer uma pentecostal, vai para uma presbiteriana, para uma reformada. Eu só sei de uma coisa: crente que é crente tem que orar e congregar. Não tinha templo, mas tinha congregados. Não tinha templo, mas tinha igreja. E é necessário, nos dias de hoje, a gente vê o povo: não, para que igreja? Deus constituiu igreja. É uma instituição de Deus. Tem dificuldade? Tem luta? Tem. Mas é a igreja, como o Léo já disse, a igreja guerreira, militante. É a noiva do Cordeiro. E eu dou um conselho a você: não mexa com a noiva do Cordeiro. Viu? Se tem um problema, caia fora. Agora, não se levante contra a igreja, porque a igreja não sou eu o dono dela, não é você. A igreja foi comprada na cruz do Calvário, e a igreja é o que Deus tem de mais precioso nessa terra, e a gente tem que amar a igreja. A gente é chamado a cuidar da igreja, e a igreja sendo cuidada, ela tem que cuidar por aqueles que hão de adentrar a igreja. Amém, amados? A gente vê uma igreja de oração, a gente vê uma igreja unida, a gente vê uma igreja congregando, a gente vê uma igreja disposta. Quando você vê a igreja coreana, norte-coreana, sul-coreana, melhor dizendo, é uma vergonha para a gente. A igreja, antes de ir para o trabalho, ela de madrugada vai orar. Agora, isso é em qualquer denominação lá, um povo voltado. E tem sido uma explosão na igreja, tem sido uma explosão econômica naquela nação. Deus tem abençoado, porque é um povo de congregar e de orar. E se de fato queremos viver os princípios da palavra, não podemos negligenciar o congregar e o orar. Amém, amados? Aí lembre-se de uma coisa: quando Deus quer frustrar os propósitos dos homens, Ele frustra. Segunda verdade: os oponentes da igreja têm suas armas de guerra bélica, como eu disse. O povo de Deus tem o quê? Tem os joelhos dobrados diante do Senhor soberano. Terceiro ponto: apenas Deus nos faz descansar no meio da tribulação. Você crê nisso? Apenas Deus consegue descansar. O verso 6 diz algo interessante. Na noite anterior ao dia seguinte, na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes e sentinelas junto à porta, guardando a prisão. Diga comigo: Pedro. Diga: Pedro dormia com corrente, com sentinela, mas Pedro conseguia dormir. E foi a chave dessa pregação que Deus me disse: como é que Pedro conseguiu dormir? Pedro ia ser executado brevemente. Pedro tinha tudo para não dormir. Não estava no colchão bom, não estava num ambiente bom, não estava emocionalmente bom. Com certeza aquele homem estava em parafuso. E mais, amados, tratando de Pedro, um sanguíneo. E aí eu comecei a lembrar o que seria um sanguíneo. O indivíduo, na verdade, explosivo, inquieto, impulsivo. Pedro era tão impulsivo a ponto, meus amados,
Era tão impossível, a ponto de que quando alguém foi prender Jesus, juntamente com aquelas escoltas, entre os homens estava um homem chamado Malco. Pedro, no seu impulso de sanguíneo, ele danou a espada, como eu sempre digo, na orelha de Malco. Não queria cortar a orelha, queria cortar a cabeça como um todo. E Deus usou de misericórdia, como nós bem sabemos. E aí eu vejo um homem dessa qualidade descansando. E uma das coisas que eu quero que nós aprendamos e que eu quero aprender nessa noite é descansar em Deus. Descansar mesmo na prisão, descansar em meio a essa inquietude. Vocês observam que uma das coisas que mais marca a nossa geração é a inquietação. Já observou? Nós somos inquietos, nós não conseguimos descansar, nós não conseguimos de fato parar, nós não conseguimos, e é isso, meu amado, que nós somos chamados por Deus a aprender nessa noite, é descansar em Deus. Em meio ao vendaval, os discípulos dizendo que ia acabar tudo, como estava Jesus, deitado, dormindo, descansando. Eu convido você a dar um grande passo nessa sua caminhada. E esse passo é o passo de se dobrar, é o passo de orar, é o passo de aprender a descansar. E olha que Pedro estava descansando, e como estava descansando. Por isso que o Salmo 4, verso 8, diz: dormirei, e que só o Senhor me faz repousar em segurança. Só o Senhor é capaz de nos fazer pegar no sono e descansar, dormir. Você vê que simplesmente ele não tirou um cochilo, mas ele de fato, ele foi um indivíduo que ele aprendeu naquele momento a descansar de uma forma tão tremenda, que o anjo, diz o verso 7, que o anjo tocou a Pedro. O anjo veio, uma luminosidade tremenda, não despertou Pedro, teve que haver um cutucão, como diz, uma sacolejada ali: Pedro, acorde! Porque Pedro estava dormindo e dormindo bem. Que Deus dê um bálsamo na tua alma, e você durma, descanse, aquieta-te, espera em Deus. Está na prisão, aprenda a dormir. Está na doença, aprenda a dormir. Amém, amados? Lembra de Jacó, naquele dilema, em que ele estava caminhando para a casa de Labão. Ele dorme, e onde é que ele dorme? Ele dorme, tinha como seu travesseiro uma pedra, dormiu tão intensamente a ponto de sonhar. E o desafio meu é dormir, é descansar em meio às prisões, em meio às sentinelas, em meio às algemas, e aprender a descansar. Eu não sei quais são as tuas algemas, eu não sei quais são as tuas inquietudes, eu só sei de uma coisa: o Deus o qual nós cremos nessa noite, estamos a adorar nessa noite, Ele é o Deus que me dá paz para descansar. Amém, amados? E essa verdade que eu queria que nós estivéssemos impregnando em nossas vidas, que verdadeiramente nós possamos descansar nos braços do Onipotente, que verdadeiramente a gente possa fazer como diz o Salmo 91, está descansando à sombra do Todo-Poderoso. Amém, amados? Por fim, o quarto ponto: quando estamos descansando em Deus, as correntes caem e as portas se abrem. Olha como é tremendo. Eu lendo esse texto, olha o que é que diz o verso 7, a parte B. Diga comigo. Mas antes, eu queria que nós observássemos: eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, uma luz luminosa, iluminou a prisão. O anjo tocou a Pedro e despertou, dizendo: levanta-se, levante-se depressa. Agora observe bem, diga então, vamos lá: as correntes caíram de suas mãos. As correntes caíram como? Porque Pedro forçou, não é isso? Porque Pedro lutou, não, porque Pedro descansou. Diga: as correntes cairão
quando eu aprender a descansar. As correntes caíram das mãos deles. Amém? Da mão dele. E aí, se você observar o verso, como é que diz? 10, diz, depois de ter passado a primeira, a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro, diga portão de ferro. Vamos lá, diga portão de ferro. Não era portão de papelão, de alumínio, era portão de ferro. E o que aconteceu com esse portão? Se abriu automaticamente. Ah, pastor, aquele portão tinha lá, como é que diz, um controle remoto. Tinha não, ali tinha um controle de Jeová. Diz, abra-se, se abre. Amém, amados? Os portões de ferro da minha e da tua vida, quando nós aprendemos a descansar, Deus faz, abre-se. As algemas que está a nos prender, a nos angustiar, quando nós aprendemos a descansar, elas cairão. E uma das coisas que a gente tem que aprender é aprender a descansar. E que me faz também me chamar a atenção para de fato a gente ir para a conclusão, é que esse homem diz, levante depressa, cuide, mas não vá desarrumado, não vá feito um fugitivo, feito um miserável, feito um preso fujão. Mas analise comigo ali, depois que as correntes caíram, ele só que, diga, coloque o cinto, calce as sandálias e coloca a capa. Diga comigo, cinto, diga cinto, sandália e capa. Não vá doido não, não vá como um fugitivo, vá como um crente ungido. Vai sair, mas vai sair arrumado. Quando Deus faz assim. Ele não faz assim, vai sair um fugitivo aí, todo pelado. Não, vai com capa. Vai como escravo, não, vai com sandália. Vai com cinto. Deus é tremendo, meu amado. Deus se preocupa com a tua sandália, com o cinto, com detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus que vai nos mínimos detalhes. Deus não é do macro, mas é do micro. Eu quero dizer a você, quando Deus te tirar desse calabouço, você não vai sair com qualquer jeito. Você vai sair como um crente ungido, como um crente que Deus chamou, como um crente que verdadeiramente entende quem é Deus. Mas o segredo de tudo aqui está no descansar em Deus. E aí eu estou pregando para mim mesmo. Eu estou dizendo, Nailson, olha, eu preciso descansar, Senhor. Eu preciso descansar. Eu preciso saber que Tu faz milagre. Eu preciso verdadeiramente entender que Tu és o Senhor da minha vida. Por fim, encerro dizendo a vocês, descanse, pois o guarda de Israel não dorme. Ele tem o controle de tudo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Vamos repetir juntos? Descanse. Diga para você mesmo, eu não quero que você diga para ninguém. Assim, ó, no seu peito, porque eu vou dizer para mim. Eu não estou dizendo para a igreja, para o internato, estou dizendo para mim, olha. Eu, Zé Maria, quero descansar, pois entendo que o guarda de Israel não dorme. Ele tem o controle de tudo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, faz-me habitar em segurança, ou em outras traduções, seguro. Você dá para aplaudir o Senhor, você dá para celebrar o Senhor, você dá para verdadeiramente dizer, Senhor, eu quero verdadeiramente descansar em Ti. Diga assim, Senhor, eu quero verdadeiramente aprender a descansar em Ti. Amém? Pedro foi difícil, mas ele aprendeu. Um homem impulsivo, um homem sanguíneo, um homem intérprete, porém foi um homem que entendeu que não tinha outro motivo a não ser descansar. Descanse no Senhor, porque as portas se abrirão. Descanse no Senhor, porque as algemas cairão. Descanse, 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 pois, no Senhor. Joninha, amém? Preparado? Amém? Vamos descansar.